Este momento de espiritualidade teve como intenção rezarmos com a palavra de Jesus Cristo, porque é a palavra de Jesus que muda os nossos corações, é a palavra de Jesus que muda a nossa forma de pensar. Na verdade, é a palavra de Jesus que nos leva à conversão, à mudança de vida. Então vamos aclamar o Evangelho de Jesus. Hoje vamos rezar com o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 20 a 28. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficará sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra, e irá contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos dando seguimento ao capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Na verdade, nós estamos dando seguimento ao Evangelho de Lucas. Já há algumas semanas estamos lendo o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho de estudo deste ano da nossa liturgia. Mais uma vez, quero lembrar aonde Jesus está quando fala, não é, destes assuntos que temos ouvido aqui sobre perseguição, sobre a necessidade de perseverança, sobre a necessidade de fidelidade, sobre a necessidade de ter uma fé fortalecida. Jesus, ele está em Jerusalém. E ele entrou em Jerusalém, e é aí em Jerusalém que ele será condenado à morte, será crucificado e no terceiro dia ressuscitará. E aonde ele está, segundo o Evangelho de Lucas, na última semana de vida dele, ele está em Jerusalém e ele sempre está ali presente no templo, ensinando. Como agora, mais uma vez, ele está ensinando. Ontem nós já ouvimos Jesus falar um pouco a respeito de perseguição, do que os que creem nele vão sofrer. E ele vai dando continuidade à fala dele. Hoje Jesus faz praticamente um sermão, ou seja, ele traz um ensinamento escatológico que fala do fim dos tempos. O interessante aqui deste Evangelho de Jesus é mais uma vez ele fazendo referência à destruição de Jerusalém. Na verdade, viu, gente? Jerusalém já tinha sido destruída uma primeira vez. O povo de Deus já tinha se tornado escravo dos babilônicos. Já tinha acontecido uma invasão em Jerusalém, uma destruição em Jerusalém. O povo tinha sido levado como escravo, muitas pessoas se tornaram escravas, houve mortes, enfim. A cidade foi saqueada. Jesus agora ele está falando novamente sobre a destruição de Jerusalém. E ele fala isso fazendo uma referência aos tempos finais. Esta é a fala de Jesus, fazendo referência ao fim dos tempos, de fato. E a destruição é condenação para Jerusalém. Olha o que eu estou falando, que a destruição de Jerusalém é condenação para tudo que a cidade vive
em relação aos seus pecados mesmo, a forma inadequada, a distância que eles estão dos ensinamentos de Deus. Mas veja, Deus, Ele é o Pai Criador, o Pai que enviou o próprio Filho para salvar a humanidade. Então, a destruição e a condenação de Jerusalém não é uma condenação definitiva. Ou seja, ela vai durar até que se complete o tempo dos pagãos. É o que o Evangelho está falando aqui. Ou seja, haverá um tempo que os pagãos irão dominar a cidade de Jerusalém. Quando aqui Jesus se refere aos pagãos, ele está se referindo ao poder que já dominava a Palestina, que é o poder romano. Os romanos eram um povo que não acreditava em Deus, não acreditava no Deus dos judeus, que era o Deus Javé, aquele que é. Então a destruição vai acontecer, mas não será uma destruição definitiva, porque essa destruição vai durar até que se complete o tempo dos pagãos. Eles terão tempo para dominar, não será para sempre. E esta fala de Jesus traz para quem está ali ouvindo ele falar um tom de esperança. Aqui é outra coisa importante. Jesus não vem para pregar medo. Jesus não vem para fazer nenhum ensinamento para amedrontar o povo. Os ensinamentos de Jesus são ensinamentos para alertar o povo, em particular aqueles que estão ali próximos e seguindo mais de perto. Não é uma evangelização do medo, não é? Vou pregar botando medo, que tudo vai ser destruído, porque aí o povo vai realmente se unir a mim. Não, essa não é a pedagogia de Jesus, essa não é a forma de Jesus agir pastoralmente. Por isso que essa fala de Jesus, vamos reler o versículo 24 do capítulo 21 de Lucas. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. Ou seja, ele está falando da dispersão que o povo judeu vai sofrer. E Jerusalém será pisada pelos infiéis. Ou seja, vai ser uma verdadeira destruição. No evangelho de ontem ele dizia, não vai ficar pedra sobre pedra, até que o tempo dos pagãos se complete. Vai chegar um tempo que eles não continuarão dominando. E esta fala de Jesus traz justamente a esperança da reconstrução de Jerusalém, a esperança do povo poder novamente se reunir no templo para louvar, para adorar, para prestar cultos. É isso que Jesus está falando. É uma profecia, na verdade, que Jesus está falando de algo que vai acontecer no futuro, não é? Que aconteceu 40 anos depois da sua morte e ressurreição. Isso tem a ver com a nossa vida também. O nosso Deus é um Deus que vem para nos libertar. Ele nos alerta para nos libertar de todo e qualquer comportamento que nos afaste do seu querer e da sua vontade. Porque quando nos afastamos da vontade de Deus, acontece também conosco situações como esta que Jerusalém vai viver. Situações de angústia, de sofrimento, de perseguição. Nós que somos cristãos precisamos marcar ali nossos passos, ou seja, pisar os nossos pés na presença de Jesus sem nos afastarmos, sem sairmos da presença dele. Porque afastar-nos da presença de Jesus é vivermos realmente momentos difíceis, momentos dolorosos, momentos de tribulação. Aí você fala, mas Valmir, todo mundo não passa por momentos difíceis, de dor, de tribulação? Sim, é da humanidade. Mas, gente, uma situação é passar por sofrimentos, perseguições, dores, perdas sem Deus. Outra coisa é passar por essas tribulações que toda a humanidade passa na presença de Deus, na fé, na comunhão. É diferente. É interessante quando vemos, por exemplo, uma família passando por uma dificuldade. Se aquela família ela passa pela tribulação, contando com a graça de Deus, contando com o auxílio de Deus, é diferente. O sofrimento não deixa de existir, mas o sofrimento ganha um outro sentido, um outro significado. A certeza de que Deus está presente, a certeza da esperança, como Jesus fala aqui, não é? Esta situação não vai durar para sempre.
Essa situação difícil vai passar. Quando a gente está em Deus, a gente tem esperança que tudo vai passar e a gente vai sair mais fortalecido, mais animado de toda a dor. E aqui neste evangelho, Jesus, na verdade, quando eu falei que ele traz um sermão falando dos fins dos tempos, um sermão mais escatológico, que fala da sua segunda e definitiva volta, Jesus está inaugurando na terra o reino de Deus. É isso mesmo, Jesus está inaugurando no meio da humanidade o reino de Deus. Ou seja, Jesus identifica o fim de um mundo com sua vinda entre nós, que provoca, como diz aqui no Evangelho, gritos de alegria. Ou seja, está próxima a libertação. Vamos ler juntos Lucas 21, versículo 25. Depois que todas essas coisas acontecerem, que vão acontecer, Jesus falando, ele fala: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Ele está falando de um tempo realmente escatológico. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Versículo 27. Eles verão o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O próprio Jesus. Eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Ele vem para reinar, para dominar. E quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos. Levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Jesus fala, Fiquem atentos aos sinais dos tempos, porque a libertação está próxima. Jesus aqui, ele fala da sua parousia, segunda e definitiva vinda, e é uma aparição majestosa, como diz aqui: o Filho do Homem virá sobre nuvens com poder e glória. É uma aparição majestosa do Senhor Jesus no fim dos tempos. É a salvação chegando, É a libertação definitiva para os homens. É isso que Jesus está falando aqui. O fim do mundo para os cristãos, o fim do mundo para quem crê em Jesus, é o momento do encontro pessoal com o próprio Jesus, com o próprio Senhor glorioso. Com este encontro se conclui a história da salvação dos homens. Se estabelece a redenção definitiva, a salvação definitiva. Aqui tem uma verdade. Jesus diz que voltará e que ele vai se mostrar a cada um de nós e que nós vamos poder vê-lo face a face. Veja, meu irmão, minha irmã, se nós tivermos procurado, se nós, na nossa caminhada neste mundo, o tempo todo estivermos procurando o Senhor, vamos encontrá-lo, com certeza, com alegria e com confiança. Mas se o tivermos ignorado, se tivermos vivido uma vida distante, se tivermos desprezado o seu sacrifício de cruz, a sua palavra, esse dia será um dia de medo. Esse dia da segunda e definitiva volta será um dia de dor. É como a gente vê, muitas pessoas na hora da morte sentem muito medo, sentem muita dor. Jesus está falando aqui de salvação e está falando também de condenação. Ou seremos salvos ou seremos condenados. Ou será ruína ou será libertação. Ou será um tempo de felicidade ou será um tempo de desespero, como ele narra aqui no Evangelho. O que será que vamos viver? Vai depender da escolha que nós fazemos enquanto estamos caminhando aqui neste mundo. Vai depender muito da escolha que fazemos no agora, neste tempo. Ou seja, vai depender da forma como estamos vivendo a nossa vida em relação ao reino de Deus, em relação a Jesus Cristo. Nós não precisamos ter medo. O cristão não tem medo. O cristão tem esperança e confiança na palavra e nas promessas de Jesus. Mas é uma chamada de atenção para nós. E nós queremos, neste momento, Jesus, na tua presença, louvar e bendizer o teu nome. Queremos, na tua presença, mais uma vez, agradecer todos os ensinamentos. E o ensinamento de hoje é um alerta para todos nós
que achamos que podemos viver nossas vidas de qualquer forma. Vamos aproveitar a vida, como muitas vezes falamos. Vamos tirar tudo de proveito que pudermos da vida. E é verdade, tu nos dás liberdade para vivermos assim, mas não distantes de ti. Por isso, nosso pedido neste momento de oração é que permaneçamos unidos a ti. Que nós possamos escolher permanecer na tua presença. Essa é a graça que nós pedimos neste momento de oração. Que saibamos fazer a escolha por ti. Que saibamos escolher os teus ensinamentos. Que saibamos escolher o teu reino. Que saibamos viver conforme o teu querer e a tua vontade, conforme a tua palavra. E nós pedimos, nos capacita para esta escolha, que é uma escolha de salvação para as nossas vidas. Queremos viver salvação e não condenação. Queremos viver libertação e não ruína e não escravidão. Queremos viver, Senhor, um tempo de felicidade e não de desespero. Por isso, dai-nos a graça de escolhermos agora, neste momento, entregar nossas vidas a Ti. Queremos que toda a nossa vida, mas não só a nossa, nós queremos que toda a nossa família viva tempos de salvação, de libertação, de felicidade. Que também nossas famílias possam escolher Te servir. Anima-nos na nossa caminhada. Anima-nos, Senhor Jesus, para permanecermos fiéis neste tempo de espera. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas só sabemos que o dia da Tua segunda volta vai acontecer, para que nós não nos descuidemos, que não vivamos uma vida descuidada. Somos salvos por Ti, libertos por Ti, por Tua morte e ressurreição, e queremos, Senhor Jesus, viver assim, como homens e mulheres que creem na força do Teu sacrifício de cruz, no Seu derramamento de sangue para salvar as nossas vidas. E queremos ser fiéis. Nesse tempo de espera, nesse tempo que temos de vida, que saibamos escolher diariamente permanecer na Tua presença. Viver o Teu senhorio, viver a salvação que Tu já alcançaste, Senhor, para nós. Te louvamos, Te agradecemos por Tua palavra. Bendito seja o Teu nome, hoje e sempre, Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos terminando mais este nosso momento de oração. Amanhã nós vamos estar de volta, se Deus quiser, e Ele há de querer. Então, até amanhã.